Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Se vocês estiverem por aí, me ouvindo bem, me vendo bem, avisem pelo chat. Tudo bem? Pedro? E aí, Pedro, começou a faculdade, né, cara? Sofrendo lá, né? Muito bom. Segue firmemente, precisamos de poetas, meu caro. Pedro entrou aí. Quem mais está aí com a gente? Pessoal entrando. Michele Mendes, conseguiu? Que bom, Michele. Ótimo. Minha irmã está aí também. Pamela entrou. Que bom, pessoal. E aí, hoje, dia 16 de março de 2018, programa de número 80. Maravilha. Então, olha só, você que está assistindo esse vídeo aí, não deixe de curtir a nossa página, nova página, A Melhor Família do Mundo, tá aí na descrição do vídeo também, tá bom? Daqui a um pouco, tem tudo explicadinho para vocês na descrição do vídeo. Daqui a um pouquinho, todas as transmissões vão estar sendo feitas lá pela nossa página da Melhor Família do Mundo, tá bom? Então, para você poder continuar assistindo, etc, etc, não deixe de entrar lá na nossa página, curtir a página, se inscrever no nosso canal aí do YouTube, tá bom? No YouTube, beleza? E aí tem um cronograma aí que eu não decorei, mas tá tudo certo. Tá escrito aí direitinho para vocês aí na descrição do nosso vídeo. Tá bom, pessoal? Quem mais tá por aí? Todo mundo entrando. Beleza. Vixe, peraí, deixa eu ver menos. Agora vai. Pronto. Boa tarde. Tudo bem, Maria? Boa tarde, Nemias. E aí, Jusicler, como é que você tá, meu caro? Boa. Keila, Ana Paula... Milene Góes entrando, Priscila, ótimo, muito bom, pessoal, muito bom, todo mundo entrando aí, beleza. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, na verdade, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção aí na nossa conversa de sexta-feira, o pessoal já se preparando para curtir o final de semana, o pessoal já se programando aí para ver o que vai fazer, né? Hoje à noite, amanhã com as crianças, ou aí em casal, enfim. Muito bom. Então, vou botar aqui meu número também, 21 99 388 9218. Tá bom, pessoal? Beleza. Muito bom. Vamos lá. Madalena pergunta uma coisa aqui rapidamente, só porque é uma pergunta bem dramática, né? Doutor, meu irmão ficou viúvo esses dias. Ele tem 31 anos, tá? Vamos rezar por ele. E ele está em dúvida sobre desfazer ou não das coisas da esposa. Você tem uma dica? Eu tenho uma dica para ele não mexer em nada por enquanto. Tá bom, Madalena? Tem muito pouco tempo, né? Vamos dar tempo pro luto, né? Pra gente ver o que a gente faz daqui a pouquinho, tá? Então, não mexeria em nada, não. Tá bom, Madalena? Vamos deixar ele vivenciar o luto dele, né? Dramático, né? Beleza. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Então, o assunto de hoje é o seguinte, eu não queria pegar um gancho aqui de uma coisa que eu... Né, a gente sempre escuta essa história, assim, mas eu já estava querendo falar disso com vocês há um tempo, né? Sobre o modo de funcionamento do ser humano, né? Então, tem várias formas que a gente pode olhar o ser humano, né? E ajuda a gente a ter essa visão logo de cara, assim, para a gente poder olhar melhor nossos filhos, para a gente poder olhar melhor para nossa vida, olhar melhor para a vida do nosso marido, da nossa esposa, etc, etc. Isso tudo vai ajudar, tá? Então, quando a gente está olhando, você já sabe nessa história, a gente já conversou sobre isso um dia, né? Mas em algum curso, em algum canto por aí. Mas quando a gente olha para uma caneta, sei lá, tá a caneta na minha mão aqui, né? Ganhei essa caneta de presente, né? Uma pessoa que eu gosto muito, ganhei essa caneta aqui, mas eu olho para essa caneta, né? E essa caneta, eu sei para que ela serve, eu sei de onde ela veio, eu sei para onde ela vai, eu sei, né? Eu passo o olho nela e numa totalidade eu consigo pegar, né? Eu não pego a caneta numa totalidade só com uma passada de olho nela, não é verdade? Quando eu olho para um ser humano, para uma pessoa, né? Eu não consigo ter essa mesma experiência. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para alguém, né, existe sempre um universo muito profundo, muito intenso, cheio de significado, cheio de intenção, cheio de desejo, cheio de interesse, cheio de frustração lá por dentro, que eu não consigo aprender só com uma passada de olho, né? Então existe no ser humano uma série de coisas. Uma das coisas que existe no ser humano é essa característica projetiva. O ser humano, ele está se fazendo, né? Ele não está feito, ele não está perfeito. Ele vai se fazendo com as coisas que, né, estão ao seu redor. Então, estar nesse mundo é estar nesse mundo com as coisas, com as pessoas, fazendo a própria história, fazendo a própria vida. E quando a gente fala essa coisa assim, fazer a própria história, né, fazer a própria vida, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte, olha, a gente não tem uma natureza estática, mas a gente tem uma natureza
projetiva. A gente é uma natureza que sempre a gente tende a algo, né? A gente sempre tem uma tendência, a gente sempre tem um objetivo atrás do qual a gente vai caminhando, né? E a gente pode estar mais ou menos consciente, a gente pode estar mais ou menos alegre, a gente pode estar mais ou menos desejoso, mas a gente não pode excluir essa dimensão do ser humano. Se a gente tira essa dimensão de projeto, de projeção, né, a gente já não está mais falando do ser humano, a gente está falando de uma coisa e não de uma pessoa. Tá bom? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Logo, quando a gente começa a falar o seguinte, o importante, Ítalo, é viver o momento, né? A gente ouve essa história a todo instante, né? E ela tem sua razão de ser, mas o momento é um conceito abstrato, né? Não existe um momento, né? O momento é um contínuo, na verdade. Não tem um momento, viver um momento. O que significa? O que significa viver o momento? Você tem que estar presente ali. Eu já falei isso aqui um dia, mas só para a gente não se confundir, né? A gente tem que estar presente no momento, né? Mas se a gente não pode entrar nessa lógica de modo abstrato. A gente sempre tem que pensar o seguinte, o ser humano sempre dentro, eu já falei isso aqui agora, acabei de falar, dentro da estrutura do ser humano existe uma natureza, uma característica de projeto, de projeção, de objetivo. Dito de outro modo, o momento na estrutura biográfica do ser humano, ele só tem razão de ser, só tem sentido se ele estiver conectado, porque ele está conectado, né? Só se a gente perceber o momento em função do objetivo. Então, viver o momento para o ser humano é equivalente a dizer o seguinte, o que eu estou fazendo agora, né, em vistas ao meu projeto de futuro? Entende ou não o que eu quero dizer? Não dá para a gente excluir, porque a gente é gente, porque a gente é pessoa, porque a gente é sujeito, a gente não consegue excluir cada ato nosso do sentido último, da finalidade, tá? Do nosso projeto, da nossa projeção, do nosso objetivo. Se a gente tenta fazer isso, a gente vira objeto, a gente deixa de ser pessoa, a gente se despessoaliza. A gente vai perdendo a característica mais própria do ser humano, que é justamente esse delta, justamente esse intervalo entre o que a gente é agora e o nosso projeto, o nosso destino. Porque é justamente a totalidade disso que faz que a gente seja o que a gente é de verdade. Então, quando a gente está olhando para uma criança ou para um adulto e a gente vai vendo que essas pessoas estão entristecendo, né? A gente vê adultos tristes, né? Adultos ou crianças tristes. A gente vê pessoas, né, que já estão com esse olhar colorido diante do mundo, perdendo, né, as cores do olhar diante do mundo. As pessoas estão entrando numa visão cinza, numa visão negra, uma visão pessimista. O que é isso? Né? O que é essa tristeza? Essa tristeza é justamente a perda dessa capacidade de projeção. A perda dessa capacidade, né, vai se minimizando essa capacidade de projeção, essa capacidade de olhar para um objetivo, de olhar para que eu fui criado, onde é que eu quero chegar, quem eu quero ser, o que eu estou fazendo com a minha história. Tá? Então, quando a gente olha para uma pessoa que está triste, que está se entristecendo, a gente certamente está diante de uma pessoa que está perdendo essa capacidade, a capacidade de projeção. Né? E o que acontece, né, equivale a dizer o seguinte, a pessoa está perdendo o sentido mesmo da sua vocação. Porque o que é a vocação, senão a gente está no presente momento vivendo, né, entre coisas e entre pessoas, e entre nossa própria história, né, sendo projetado para algo. Sempre que a gente pega um livro, né, a gente pega um livro para ler, vamos pegar um romance aqui qualquer, aqui do meu lado, Os Sentimentos do Jovem Werther, né, do Goethe, né, está aqui na minha mão. Eu pego a primeira página, né? Eu pego aqui a 17ª página do livro, né? Eu sei que essa 17ª página do livro, ela está articulada com as páginas seguintes e com as páginas que vieram para trás. Mas, sobretudo, eu só entendo a 17ª página porque eu sei que tem uma próxima página. Não é assim que funciona? A vida humana, ela tem também essa estrutura narrativa. Eu só consigo entender o que está acontecendo comigo agora, né, se eu tenho mais ou menos uma estrutura narrativa da minha vida. Agora veja só que coisa interessante. Se eu não faço esse exercício de imaginar a minha história, de imaginar a minha biografia, eu não tenho a estrutura narrativa na minha cabeça. Então, o momento presente, ou seja, a página 17ª da minha vida, a página 17 da minha vida, ela se esvazia de significado. Quando a gente tem a página 17 esvaziada de significado, o que acontece com a gente? A gente se entristece. Porque a gente não está vendo onde é que aquilo vai dar. A gente não está pegando o sentido da coisa. E, sobretudo, se a página 17 é uma página que tem uma nota de tristeza, uma nota de pesar, uma nota de dificuldade, né? Porque aí, veja, é somente essa realidade que vai estar pesando sobre mim. Por quê? Porque eu minimizo, né, o arco da minha história, porque eu não fiz um exercício de imaginar a minha vida. Eu não fiz um exercício narrativo, né? Eu não tenho o hábito de imaginar a minha vida, ok? Então, veja, a gente está sempre vivendo
ao redor de pessoas muito realistas, né? Pessoas que só querem viver o momento presente. Mas o que isso aqui significa na prática, né? O que isso aqui significa na prática? Eu tinha um tio que sempre falava assim, o se não está no jogo, né? Então, o se não está... Okay? Então, se eu fizesse tal coisa, eu seria tal coisa. Se eu fizesse outra coisa, eu seria outra... Então, ele sempre falava assim, não, o se não está no jogo. Olha, isso é uma ignorância profunda, né? Viver, né? Viver de modo humano é sempre contar com o se, né? Com o se, né? Se eu fizesse tal coisa, eu teria uma história. Se eu fizesse outra, eu teria outra história. Se eu tiro o se da minha vida, se eu tiro esse se, né? Esse se, esse condicionante, se eu tiro isso da minha história, eu viro uma bicicleta, eu viro um pacote de biscoito, né? Eu viro um computador. Não tem se. Bem, ele é o que é, né? Tá feito, tá perfeito, tá dado ali. Isso é a natureza de objeto. Tá? Natureza de coisa é assim, natureza de objeto é assim, natureza de gente, natureza de pessoa não é assim, a gente tem que contar com o ser, né? Então quando eu estou lendo aqui a página 17, eu estou com a página 17 aberta na minha frente, eu estou lendo a página 17 com a memória das 16 páginas anteriores em vistas das páginas seguintes, não é assim? Então isso é quando a gente está lendo um livro, essa estrutura que está na nossa cabeça. Quando a gente está vivendo, é a mesma estrutura que tem que entrar na nossa percepção. Se a gente tem só essa visão, né, de um momento para curtir o momento presente, esvaziado da projeção de futuro, a gente vai enlouquecer, a gente vai deprimir, tá? A gente vai fazer besteira com a nossa vida no final das contas. E veja, isso tudo, né, isso tudo que eu estou dizendo é propriamente o sentido da palavra vocação, né? A palavra vocação é propriamente essa realidade. Eu instalado no momento presente, eu começo a considerar os ses, né, os sis, né, os seis possíveis. E eu vou me movendo diante, né, dessa realidade cambiante, dessa realidade imutável, dessa realidade, né, que se apresenta diante de mim como um mistério que eu tenho que penetrar, desvendar, me instalar, ser e continuar projetando. Tá ou não? Essa é a ideia da estrutura da vida humana. Ora, se eu perco essa capacidade, se eu perco esse delta, né, esse delta que é onde eu estou, para onde eu vou chegar, se eu perco esse ato, esse delta, a percepção desse delta, eu perco, né, escapa da minha mão o sentido mesmo de vocação. Dito de outro modo, eu perco uma outra capacidade humana, que é essa capacidade de amar, é a capacidade de esperar ardentemente, essa capacidade de querer, essa capacidade de desejar. Tá? A capacidade de amar, ela vem na medida em que eu exercito essa narrativa da minha história, na medida em que eu exercito propriamente a presença da minha vocação. Cada vez que eu faço uma aposta apenas no momento presente, eu perco essa capacidade de projeção amorosa, essa capacidade de projeção, né, com entusiasmo, essa capacidade de projeção medrosa, às vezes até, a gente tem medo do futuro, mas não importa, se a gente tem a dimensão do futuro, a gente está exercitando essa capacidade projetiva. Dito de outro modo, o nosso amor, ele vai se dilatando. É importante para que o homem tenha a capacidade de amar, né? É importante que ele não seja coisa. Coisas não amam. Por que coisas não amam? Porque coisas são, elas estão feitas, elas estão perfeitas. A gente ama na medida que a gente pode projetar, na medida que a gente consegue imaginar a nossa vida em contato com a vida de outra pessoa, né? E na medida em que, né, esse contato mútuo, ele nos ajuda a que a gente amplie as nossas possibilidades narrativas. Então, quando eu estou ao lado de alguém, da minha esposa, do meu marido, né? O que é o amar? Né? O que é amar nessa realidade? Amar nessa realidade é fazer com que as capacidades projetivas do outro se expandam, que ele tenha mais possibilidades verdadeiras, mais possibilidades de realização. Cada vez que eu estou na vida de uma pessoa e eu me torno dentro da vida dessa pessoa um fardo, um peso, uma estaca, um teto, um muro, uma porta, de tal modo que ele fica cerrado dentro de uma realidade opressora, eu não estou exercendo o amor. Eu estou exercendo o desamor. Eu estou exercendo a tirania, a opressão. Então, estar na vida de alguém, amando e sendo amado, é propriamente exercitar essa dinâmica de poder fazer com que o outro respire, poder fazer com que o outro, portanto, seja. Porque ser humano, ser pessoa, é ter possibilidade de ser. Tá? É poder abrir essa possibilidade do si. Tá? Se a gente não consegue estar dentro dessa dinâmica, veja, a gente não está conseguindo ainda exercitar propriamente a natureza do que é o amor humano. E projetar é sempre projetar em vistas a um destino, né? É sempre projetar em vistas a uma realização. Se o sujeito tem a dimensão da religião na cabeça, tanto mais fácil vai ficar para ele. Por quê? Porque o destino último, né? O último destino do homem é propriamente o juízo final. Bem, o que ele é diante do observador onisciente? O que ele é diante do Deus? Ok? Se eu não tenho exatamente essa visão na minha cabeça, né? Se eu não estou inserido dentro dessa realidade, né, da realidade cosmológica na qual existe um Deus que me observa
conscientemente o tempo todo e é diante de quem eu tenho que ser, no limite, diante de quem eu tenho que ser. Se eu não tenho essa visão na minha cabeça, veja, eu perco um pouco da capacidade humana. Porque o meu projeto, né, ou seja, o meu destino, entende? Não é isso? Eu falo, viver, né, é contar uma história. Contar uma história. Contar uma história é se projetando para um destino. Se o meu destino não é o destino último verdadeiro, que é o destino no qual a gente conta com a presença de Deus, eu antecipo, né? Eu amputo, eu diminuo, eu reduzo, eu minimizo a minha possibilidade de ser. Então, viver sem a noção de um observador onisciente é viver aquém da possibilidade humana. E se a pessoa que está do meu lado, meu marido, minha esposa, né, o pai para um filho, se a gente, né, ainda joga mais um peso para cima desses sujeitos, minimizando ainda mais as possibilidades de ser dele, porque a gente está encerrando, a gente está cercando eles, né, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas cobranças idiotas, né, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com nossos recalques. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um ato de desamor. A gente está apostando, no final das contas, que eles devem ser menos do que eles foram projetados para ser. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, uma das funções mais importantes da nossa história, né, da nossa vida, uma das funções mais importantes da nossa vida em relação com nossos filhos é alargar essa possibilidade de projeção. Toda vez que eu chego para um filho meu e eu dou uma porrada na cabeça dele, né, uma porrada nas imaginações dele, eu desço com um porrete ali nas fantasias, nos desejos dele, eu estou amputando esse sujeito. Tá? Eu não estou instalando ele dentro da realidade. Olha, que realidade é essa? É a tua realidade? Né? É a minha realidade? É a realidade de uma pessoa que foi frustrada ao longo da vida? É a realidade de uma pessoa que não tem certas capacidades e quer que o outro também não tenha? O outro também não tenha? Então, quando a gente é pai e mãe, uma das coisas que a gente tem que fazer, né, é ajudar o nosso filho a conseguir projetar. Projetar qualquer coisa, Heitor. Não. Né? Lembra que eu falei lá daquele programa sobre o The Voice? Né? A gente não pode fazer com que o nosso filho queira ser o Messi, né? O maior jogador de futebol do mundo, sei lá, o Luciano Pavarotti, né, um baita cantor operístico. Não, mas ele não tem capacidade para aquilo. Né? Então, veja, a projeção não é uma projeção em vistas de uma função, né, social, mas é a projeção em vistas da personalidade plena, da maturidade. Isso a gente sempre tem que ajudar nossos filhos a se projetar. Tá? Então, apostar na autonomia das nossas crianças, apostar que eles podem realizar coisas, né, sozinhos, com o nosso apoio, mas cada vez de modo mais autônomo. Apostar que eles podem amar profundamente, que eles podem ter atos generosos, que eles podem e devem ter atos honrados, que eles devem ser pessoas decentes, sobretudo, né? Independente da conta bancária deles, independente da profissão que eles queiram ter, mas pessoas decentes, pessoas que, ao errar, reconhecem rapidamente o seu erro e reparam, né, as consequências que eles causaram por uma imprudência, por uma fraqueza, por um desejo desordenado do coração. Bem, isso é a nossa função. Cada vez que a gente age assim, diante dos nossos filhos, diante do nosso marido, diante da nossa esposa, a gente está, de algum modo, refletindo uma nota divina. Quer dizer, eu quero que aquele sujeito expanda a sua possibilidade de ser humano, de ser pessoa, que ele aumente a sua dignidade, por assim dizer, e que ele não esteja encerrado dentro de uma caixinha terrível, né? Que ele não pare na página 17 do conto, né? Mas que ele tenha outras possibilidades de realização e que ele se realize, portanto, plenamente. Então, quando a gente está diante de uma pessoa, né, diante do nosso filho, diante da nossa esposa, diante da nossa esposa, né, ou de uma pessoa que está ali sob nossos cuidados, um dos cuidados que a gente tem que ter com essas pessoas é cuidar para que eles realizem a sua vocação. E a gente ajuda que eles realizem a sua vocação plenamente na medida em que a gente os ama. Quando a gente ama alguém, na medida em que a gente, né, tem amor por eles. Porque amar alguém, no final das contas, é querer que ele se realize plenamente. E que ele se realize plenamente mesmo. E não plenamente dentro de uma plenitude humana, mas dentro de uma plenitude na integralidade cosmológica, na qual se conta com a presença do Deus, do observador onisciente. Né? Essa é a ideia própria do amor e da vocação. Né? Assim que a gente ajuda a que os outros desenvolvam a sua vocação, a gente amando-os plenamente, a gente não amputando um desejo, não amputando um sonho na largada, mas ajudando a que cada um concretize a sua personalidade, cada um desenvolva, amadureça a sua personalidade, concretize, portanto, a sua história biográfica, através, né, do assumir a sua própria vocação e viver uma vida com amor. Tá bom, pessoal? Então, veja, essa é a ideia de hoje aqui, né? Essa é a nossa ideia de sexta-feira. Não deixem de curtir a nossa página nova no Facebook aí, dentro, né, do nosso do blog, dentro do Como Educar Seus Filhos, mas aqui é uma página separada para a gente poder organizar melhor, para a gente poder se comunicar melhor por lá. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia de hoje.
muito obrigado. Esse livro é uma tristeza só, Carolina Oliveira, o Sofrendo Jovem Werther. Eu nem recomendo que vocês leiam pra já, não. Eu peguei aqui porque era o mais bonitinho aqui da estante, né? Foi o que veio na mão aqui. Tá, pessoal? Então, não deixem de curtir a página, tá? E ainda dá tempo de se inscrever no curso Faça a Coisa Certa, o curso sobre relacionamento. Se eu não me engano, tá aqui, ó. Deve ter algum canto aí o link aqui, ó, link para a aula Como Melhorar Seu Relacionamento Matrimonial. No final dessa aula você vai ter o link lá para adquirir o curso, né? Então a nossa turma começa agora terça-feira, até segunda vocês ainda compram o curso com desconto, você ainda pode se inscrever com desconto, tá? Então não deixem de assistir a aula, quem não assistiu, e se você está na dúvida, manda brasa. Entra na nossa turma aí que eu tenho certeza que vocês vão ter os melhores resultados. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom final de semana aí para vocês todos. Tchau, tchau.